Olá, pessoal! Vamos dar início, então, a mais uma videoaula de correção de exercícios, agora do volume 3, entre as páginas 29 e 30. O primeiro exercício que nós vamos corrigir é o exercício de número 6, da página 29. Nesse exercício, é solicitado que vocês observem a imagem a seguir. Então, nessa imagem, eu tenho uma célula com 4 cromossomos duplos. Então, a gente observa 1, 2, 3, 4 cromossomos e eles estão duplos porque eles estão em X, estão vendo? Essa célula vai sofrer um processo de divisão e nesse processo ela vai formar duas células, cada uma delas com 4 cromossomos, porém agora eles estão simples. Então, o esquema que ele chamou de A representa um processo de divisão mitótica, em que uma célula com 4 cromossomos origina ao final da divisão celular duas células com 4 cromossomos cada. Já o esquema que ele chamou de B, ele está demonstrando para vocês que uma célula portando 4 cromossomos duplos vai entrar num processo de divisão celular, originando duas células, mas agora com 2 cromossomos. E aí, cada uma dessas células sofre um segundo processo de divisão celular, originando cada uma delas duas células com 2 cromossomos cada. Então, no esquema B, ao final de duas divisões celulares, são geradas 4 células que têm metade do número de cromossomos da célula que iniciou o processo. Então, esse processo exemplificado em B é o processo meiótico. Aproveitando que a gente está fazendo a correção desse exercício, eu queria fazer uma retificação. Nesse esquema B, no final da primeira divisão, são geradas duas células com 2 cromossomos, mas não sei se vocês repararam, mas eles estão simples, tá vendo? Isso está errado. Ao final da divisão 1, efetivamente são geradas duas células que têm a metade do número de cromossomos daquela célula que iniciou o processo, então, de fato, tem 2, porém, esses 2 cromossomos deveriam estar duplos. Então, os 2 cromossomos aqui deveriam estar em X. E aí, ao final da divisão 2, eu teria a separação das cromátides, formando aqui duas células com 2 cromossomos simples, duas células com 2 cromossomos simples do lado de cá. Então, na divisão 1, eu começo com 4 cromossomos, eles estão duplos. No final da divisão 1, eu vou ter duas células com 2 cromossomos que deveriam estar duplos. E, ao final da divisão 2, aí sim eu tenho a divisão das células formando, células que têm o mesmo número de cromossomos, porém aqui simples e não duplos mais, tá? Então, vamos lá. Identifique entre a figura A e a B a que representa a meiose e a mitose. Então, A é mitose, B é meiose. E diferencie esses dois processos quanto ao número de células filhas formadas e a ploidia delas. Então, o processo mitótico gera duas células que são, 2N, ou seja, tem o conjunto completo de cromossomos da espécie em questão. E, no caso do processo meiótico, eu vou ter duas divisões celulares sucessivas, originando ao final do processo 4 células que têm a metade do número de cromossomos da célula original, ou seja, são células N, que no caso, N representa ter 2 cromossomos apenas, ok? Exercício proposto 8. Explique quais seriam as consequências de um conjunto de cromátides irmãs não se separarem na meiose. Então, durante o processo de divisão meiótico, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Vamos imaginar o seguinte, o que é uma cromátide irmã?
Lembra no exercício anterior que a gente falou dos cromossomos estarem duplos ou simples? Ou seja, duplos eles estariam, né, em X. Simples eles estariam com uma única cromátide, tá? Quando a gente fala de cromátides irmãs, a gente está falando de vamos lá, braços do cromossomo que vão se organizar ou duplos ou simples no processo de divisão celular, tá? E no processo meiótico, necessariamente, a gente tem que ter a separação de cromátides para que efetivamente eu consiga diminuir o número de cromossomos daquela célula que está sendo originada. Então, vamos imaginar o seguinte: no nosso processo meiótico, a gente tem os cromossomos organizados aos pares. De um lado, 23 cromossomos da mãe, do outro, 23 cromossomos do pai. E esses 23 pareados formam os 23 pares que nos compõem. No processo de formação dos gametas, o cromossomo 1 que veio do meu pai, ele precisa se separar do cromossomo 1 que veio da minha mãe. Isso vai acontecer para todos os nossos cromossomos, né? Se eu não tiver esse processo de separação dessas cromátides, eu vou formar, ao final da meiose, gametas que têm o número errado de cromossomos. E isso pode favorecer o surgimento ou a manutenção de alterações numéricas na nossa espécie. Então, o exemplo mais clássico do indivíduo que tem uma alteração numérica cromossômica é o indivíduo que tem a síndrome de Down. O indivíduo que tem síndrome de Down, ele tem 3 cópias do cromossomo 21. Então, se ele tem 3 cópias, o que eu vou deduzir? No processo meiótico do pai ou da mãe desse indivíduo, houve um erro no qual as cromátides irmãs não foram separadas. No processo da fecundação, o espermatozoide ele acaba trazendo mais uma cópia. Então, o indivíduo, ao invés de ter 2 cópias do cromossomo, ele tem 3. E a célula não sabe muito bem lidar com essa cópia a mais em todas as suas células. E aí, se o indivíduo não consegue lidar com essa cópia a mais, esse indivíduo vai ter um conjunto de características que determinam a síndrome de Down. Aí a gente pode citar o olho amendoado, o nível de retardo mental, a prega que esses indivíduos têm na mão, o comprometimento cardíaco, que pode ser leve ou acentuado, dependendo do indivíduo, né? Então, todas essas características que nós conhecemos fenotipicamente como síndrome de Down, decorrem de uma alteração numérica cromossômica no qual o indivíduo tem uma cópia a mais do cromossomo 21 em todas as suas células. Um outro exemplo é a síndrome de Turner. Na síndrome de Turner, o ovócito ele foi fecundado por um espermatozoide que não detinha um cromossomo sexual, né? E aí, nessa situação, o indivíduo ele só tem um cromossomo sexual, que é o cromossomo X, geralmente herdado da mãe, né? E aí, nessa situação, a gente vai classificar esse indivíduo como X0. O que é o indivíduo X0? É aquele que tem uma única cópia do cromossomo sexual X, e o outro gameta, né, do genitor, não colaborou geneticamente com o cromossomo sexual. Isso acaba determinando também para esse indivíduo uma série de características fenotípicas, geralmente identificadas na infância, né? Que vão caracterizar aí o indivíduo que tem síndrome de Turner. Teste 1, lá da página 29. Um gene é? Aí eu vou fazer uma correção de gabarito, tá? Lá atrás a gente fez uma correção de desenho esquemático. Aqui a gente está fazendo uma correção de gabarito. O que é um gene? Um gene é um segmento de DNA, ou seja, uma parte do DNA que codifica uma proteína. Essa proteína pode ser uma enzima?
Pode, mas não necessariamente é. Então, por exemplo, quando o meu gene da insulina é transcrito e traduzido lá no meu pâncreas, eu produzo insulina, que é uma proteína que tem função hormonal. Ela não é uma enzima. Então, ao contrário do que o livro de vocês está dizendo, o gabarito para essa questão é letra D de dado. Teste 2. Um indivíduo apresenta alelos para olhos azuis. Isso significa que esses alelos são encontrados? Então, olha só. Se ele tem alelos para olhos azuis, é porque os pais desse indivíduo enviaram para ele a informação olho azul. Tanto o pai quanto a mãe, né? Então, ele vai apresentar essa característica, ou seja, esse alelo, em todas as células do seu corpo, tá? Todas as células do organismo apresentam o genoma completo daquele indivíduo. Por isso que eu posso retirar células da mucosa da bochecha, retirar células do sangue, retirar células do cabelo. Em todas elas eu consigo fazer análise do DNA do indivíduo, porque todas elas são detentoras de material genético e o material genético completo que determinou aquele indivíduo, tá? Teste 3. Cromossomos homólogos aparecem em todas as células citadas, exceto... Então, a primeira coisa que vocês vão pensar, o que é um cromossomo homólogo? Lembra que a gente falou que os nossos cromossomos são herdados do nosso pai e da nossa mãe? E que eu herdo 23 cromossomos do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe? O cromossomo 1 que eu herdei do meu pai é homólogo ao cromossomo 1 que eu herdei da minha mãe. O 2 do meu pai é homólogo da minha mãe, o 3 do meu pai é homólogo da minha mãe e assim sucessivamente. Então, eu estou dizendo que cromossomos homólogos carregam informação para a mesma característica. Então, se lá no cromossomo 1 do meu pai tiver descrito assim, cabelo cacheado, no cromossomo 1 que eu recebo da minha mãe, vai ter informação para cabelo também. Pode ser cacheado? Pode. Pode ser liso? Pode. Pode ser crespo também. A informação tipo de cabelo, nesse caso, vai estar no cromossomo 1. E lá no cromossomo 23, eu posso encontrar a informação que determina sexo. Meu pai necessariamente mandou X, minha mãe necessariamente mandou X, por isso que eu sou XX, ok? Então, cromossomos homólogos são os pares de cromossomos que carregam informação para a mesma característica. E pares de cromossomos eu só vou encontrar em células somáticas, ou seja, células 2N, células que armazenam o conjunto completo de cromossomos do indivíduo. E a única alternativa na qual eu não tenho célula somática é na letra A. Na letra A, ele me fala gameta de traíra. Gameta de traíra não tem par de cromossomo nenhum. Ele só tem uma cópia de cada cromossomo, ok? Então, gabarito letra A. Exercício 4. Todas as características relacionadas constituem exemplos de fenótipos, exceto. Se é fenótipo, gente, eu estou pensando numa característica que eu consigo ver, observar. Estatura e formato do nariz eu consigo? Sim. Cor dos olhos? Também. Tipo de cabelo e cor de pele? Também. Cabelo crespo? Também é uma característica que eu consigo observar. Agora, a constituição genética do indivíduo representa o genótipo dele, não o fenótipo. Então, o gabarito para essa questão é a letra D de dado. Exercício 5. A cor dos pelos em coelhos é definida geneticamente. No entanto, coelhos da variedade Himalaia podem ter a cor dos seus pelos alterada em função da temperatura. Isso indica que o ambiente influencia o quê, gente? O ambiente, ele influencia, né? O quê? O fenótipo do indivíduo.
Por que que o fenótipo do indivíduo é influenciado? Porque ele vai sempre decorrer da influência que o ambiente exerce sobre o genótipo dele. Então, o gabarito para essa questão seria a letra E. Exercício 6. As flores das hortênsias podem ser azuis se plantadas em solo de teor ácido, ou róseas se plantadas em solo alcalino. Essa observação indica que o fenótipo resulta da interação do genótipo com o ambiente no qual o indivíduo está inserido. Então, o gabarito para essa questão seria a letra A. Exercício 7. Hoje é possível que uma mulher grávida de 6 semanas, contadas a partir da data da última menstruação, saiba o sexo do bebê por meio de um exame de sangue de sexagem fetal. Isso porque, após a 6ª semana de gestação, a concentração de DNA fetal circulando no plasma da mãe é superior a 30 cópias de DNA fetal por ml do plasma da mãe. Então, tem muito mais material genético do feto circulando do que da própria mãe, tá? Na amostra de plasma, circulam misturados o DNA fetal e o DNA materno. A técnica mais utilizada para a detecção do sexo fetal é a reação em cadeia da polimerase, em tempo real, ou PCR. Essa técnica amplifica a quantidade de DNA obtida na amostra e métodos diagnósticos identificam regiões marcadas do cromossomo sexual. O cromossomo a ser identificado por esse exame será... Então, a gente já discutiu isso em outra questão. A mãe é XX. O bebê que ela gera pode ser XX ou XY. Quando eu faço uma avaliação de sexagem fetal, eu estou procurando na mãe a presença do cromossomo Y. Se eu começo a ver DNA decorrente, derivado do cromossomo Y, é porque esse DNA veio de algum lugar. Que lugar seria esse? Do útero dela, em decorrência da presença de um feto em formação que é do sexo masculino. Então, nesse exame de sexagem, eu vou identificar o cromossomo Y, que quando presente, indica que o bebê é homem. Se o teste for negativo, então o bebê será uma mulher. Então, gabarito letra D. Com isso, pessoal, a gente encerra essa videoaula de correção. Eu espero que vocês estejam bem. Até a próxima oportunidade.